Havia um salmo que Kathryn Kuhlman lia todas as noites. Um salmo que ela circulou em vermelho no seu diário íntimo. Vermelho como sangue. Vermelho como lágrimas. Vermelho como a tinta que ela usava apenas para as coisas mais importantes da sua vida. Eu segurei aquele diário nas minhas mãos. E quando vi aquele círculo vermelho, meu coração parou. Porque finalmente eu entendi. Entendi por que ela conseguia manifestar a presença de Deus na Terra. Por que multidões saíam curadas das suas reuniões? Por que até os médicos mais céticos não conseguiam explicar o que acontecia quando ela orava? Tudo estava ali, naquele salmo, circulado em vermelho. Mas deixa eu te contar como encontrei esse diário. Porque essa história vai mudar a forma como você ora para sempre. Era uma manhã de terça-feira quando recebi a ligação. A voz do outro lado tremulava. Era Margaret, sobrinha de Kathryn Kuhlman. Ela disse que estava limpando a casa da tia. Uma casa que ficou fechada por anos, depois que Kathryn partiu para a eternidade em 1976. Margaret encontrou uma caixa escondida no sótão. Uma caixa que nem a família sabia que existia. Dentro dessa caixa, havia fotografias pessoais, cartas que nunca foram enviadas e um diário. Um diário que Kathryn escreveu à mão durante os últimos 5 anos da sua vida. Margaret me ligou porque sabia do meu trabalho documentando a vida de grandes servos de Deus. Ela queria que alguém preservasse aqueles escritos. Mas quando ela me falou sobre o salmo circulado em vermelho, eu soube que tinha que ir até Pittsburgh, imediatamente. Você já sentiu que Deus estava prestes a te mostrar algo que mudaria sua vida para sempre? Esse pressentimento que faz seu estômago revirar de ansiedade e expectativa ao mesmo tempo? Foi exatamente isso que senti durante todo o voo para Pittsburgh. Margaret me recebeu na casa onde Kathryn viveu seus últimos anos. Uma casa humilde. Muito mais simples do que você imaginaria para alguém que ministrou para milhões de pessoas. Quando ela colocou aquele diário nas minhas mãos, eu senti como se estivesse segurando algo sagrado. A capa de couro estava gasta, as páginas amareladas pelo tempo, mas a letra de Kathryn ainda estava clara, ainda estava viva. E então eu vi, página 127, Salmo 139, versículos 23 e 24, circulados em vermelho, com uma anotação na margem que me fez engolir seco. A anotação dizia: Senhor, esta é minha oração todas as noites. Examina-me, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Mas havia mais. Logo abaixo achou uma segunda anotação, esta escrita com tinta azul, em uma data diferente. Ele me respondeu hoje, durante o culto. Ele me mostrou. Margaret estava sentada ao meu lado, observando minha reação. Ela disse que a tia sempre falava sobre essa importância de ter um coração limpo diante de Deus, mas nunca contou para ninguém sobre essa oração específica. Essa oração que ela fazia todas as noites antes de dormir. Entende o que isso significa? Kathryn Kuhlman não acordava pedindo para Deus usar ela. Ela não começava o dia suplicando por milagres. Ela não orava primeiro para que o poder fluísse através dela. Ela terminava cada dia pedindo para Deus examinar seu coração, procurar algum pecado escondido, alguma intenção errada, algum motivo impuro. Toda santa noite. Isso explica tudo. Explica por que, quando ela impunha as mãos sobre alguém, a pessoa caía sob o poder de Deus. Explica por que, quando ela declarava cura, a cura acontecia. Explica por que, quando ela profetizava, a profecia se cumpria. O poder não estava nas suas palavras. O poder estava na pureza do seu coração. Mas espera, tem mais, muito mais. Porque quando continuei lendo o diário, descobri que Kathryn não apenas orava essa oração, ela passou anos desenvolvendo um método que ela jamais ensinou publicamente. Um método que estava descrito nas páginas seguintes do diário. Ela chamava de a cirurgia noturna de Deus. Todas as noites, depois de orar o Salmo 139, ela permanecia em silêncio, completamente em silêncio, por no mínimo 1 hora, às vezes até de madrugada. E durante esse silêncio,
Ela permitia que o Espírito Santo vasculhasse cada canto do seu coração, cada pensamento, cada motivação, cada atitude escondida. Quando Deus mostrava algo que não estava certo, ela confessava imediatamente. Não importava quão pequeno fosse, não importava quão insignificante parecesse. Se Deus apontava, ela confessava. Mas aqui está a parte que me deixou sem ar, a parte que mudou minha própria vida de oração. Ela não apenas confessava, ela pedia para Deus remover aquilo do seu coração, literalmente arrancar, como uma purificação espiritual. E então ela permanecia em silêncio, até sentir a paz de Deus, confirmando que a remoção havia sido feita. Margaret me contou que às vezes ela ouvia a tia chorando durante essas vigílias de oração, chorando baixinho, como alguém que estava passando por uma dor necessária, uma dor que traria cura. Na manhã seguinte, Catherine acordava diferente, com uma luz nos olhos, com uma leveza no espírito, como se literalmente um peso tivesse sido removido dela. E era exatamente nesses dias que os milagres mais surpreendentes aconteciam nos seus cultos. Você está começando a entender? O segredo não era técnica de ministração. Não era unção especial que só ela tinha. Não era um dom sobrenatural que Deus deu apenas para ela. O segredo era um coração completamente limpo diante de Deus. Um coração que ela limpava todos os dias. Um coração que ela mantinha transparente como cristal, através dessa purificação espiritual noturna. Mas deixa eu te mostrar algo ainda mais impressionante. Algo que está escrito na página 134 do diário. Hoje descobri que quando meu coração está limpo, não sou eu que oro pelas pessoas. É o próprio Jesus orando através de mim. Suas palavras, sua compaixão, seu poder. Eu me torno apenas um vaso completamente limpo. Um vaso completamente limpo. Isso muda tudo, não muda? Muda a forma como você vê sua própria vida de oração. Muda a forma como você entende por que, às vezes, suas orações parecem não ter poder. Por que, às vezes, você sente que existe um bloqueio entre você e Deus? O bloqueio não está do lado de Deus. Nunca esteve. O bloqueio está no nosso coração. Nas coisas pequenas que negligenciamos. Nas motivações impuras que fingimos que não existem. Nos rancores minúsculos que guardamos. Nas invejas sutis que cultivamos. Catherine descobriu que Deus não pode fluir através de um vaso sujo. Não porque Ele não quer, mas porque sua pureza e nossa impureza são incompatíveis. É como tentar passar água cristalina através de um cano entupido. A água está lá, a pressão está lá, mas o canal impede o fluxo. Agora imagina comigo. Imagina se você aplicasse o método de Catherine na sua própria vida. Imagine se toda noite, antes de dormir, você orasse o Salmo 139, versículos 23 e 24, com uma sinceridade imensa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E então, permanecesse em silêncio. Um silêncio verdadeiro, deixando o Espírito Santo examinar cada área da sua vida, cada relacionamento, cada atitude, cada motivação escondida. E quando ele mostrasse algo que precisa ser removido, você confessasse imediatamente e pedisse para ele arrancar aquilo do seu coração, remover de fato, e ficasse em silêncio até sentir a confirmação da paz de Deus, a certeza de que a limpeza foi feita. O que aconteceria com suas orações? O que aconteceria com sua intimidade com Deus? O que aconteceria com o poder que flui através da sua vida? Margaret me permitiu fotografar algumas páginas do diário íntimo. Páginas com detalhes específicos de como Kathryn Kuhlman praticava essa purificação espiritual. Páginas que revelam os maiores obstáculos que ela descobriu em seu próprio coração. E uma das descobertas mais chocantes está na página 156. Catherine escreveu: "Descobri hoje que meu maior inimigo não era o diabo. Era meu próprio ego. Minha necessidade de ser reconhecida. Minha sede sutil de aprovação humana.
Isso estava bloqueando mais o fluxo de Deus do que qualquer demônio jamais conseguiria. Ego, necessidade de reconhecimento, sede de aprovação. A mulher que multidões admiravam. A mulher que reis e presidentes buscavam. A mulher cujo ministério tocou milhões de pessoas ao redor do mundo. Lutava contra as mesmas coisas que você e eu lutamos. A diferença é que ela não fingiu que essas coisas não existiam. Ela não espiritualizou suas fraquezas. Ela levou tudo para a mesa de cirurgia de Deus, todas as noites. E Deus honrou essa transparência. Deus honrou essa humildade. Deus honrou essa coragem de ser examinada. Na página 167, há uma anotação que me fez chorar. Chorar ali mesmo, na sala onde Margaret me mostrava o diário. Senhor, eu não quero que as pessoas saiam das reuniões falando sobre Kathryn Kuhlman. Eu quero que elas saiam falando sobre Jesus. Remove de mim tudo que chama a atenção para mim mesma. Deixa apenas Jesus ser visto. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu essa oração. Porque até hoje, décadas após sua morte, quando as pessoas falam sobre as reuniões de Kathryn Kuhlman, elas não falam sobre a personalidade dela. Elas falam sobre Jesus. Elas falam sobre os milagres. Elas falam sobre o poder de Deus. Isso é o que acontece quando um coração é completamente limpo. Quando alguém se torna um canal totalmente transparente. Jesus se torna visível. O ego se torna invisível. Mas há algo mais. Algo que descobri nas últimas páginas do diário. Algo que Kathryn escreveu poucos meses antes de partir para a eternidade. Ela fala sobre uma revelação que recebeu sobre o futuro da igreja. Sobre como Deus estava procurando uma nova geração de pessoas dispostas a passar pela purificação espiritual noturna. Pessoas que valorizariam mais a pureza do que a popularidade, mais a transparência do que o talento. E então ela escreve algo profético, algo que me fez entender por que encontrei esse diário exatamente agora. Por que Margaret me ligou exatamente agora? Por que você está ouvindo essa história exatamente agora? Virá um tempo quando Deus levantará vasos limpos ao redor do mundo. Vasos que aprenderam o segredo da cirurgia noturna. E através desses vasos, Ele fará coisas maiores do que qualquer coisa que Ele fez através de mim. Maiores. Ela disse, maiores. Você entende o que isso significa? Significa que Deus não quer apenas repetir o que Ele fez através de Kathryn Kuhlman. Ele quer superar. Ele quer fazer coisas ainda mais surpreendentes. Mas Ele precisa de vasos limpos. Vasos dispostos a passar pela purificação espiritual. Vasos que escolham a transparência em vez da imagem. A pureza em vez da performance. E talvez você seja um desses vasos. Talvez Deus tenha trazido essa história até você, porque Ele quer te convidar para essa jornada de purificação, para essa aventura de se tornar um canal completamente limpo. Mas eu preciso te avisar sobre algo. Algo que Kathryn deixou bem claro no diário. A purificação espiritual dói. Dói porque o orgulho resiste. Dói porque o ego luta. Dói porque preferimos esconder nossas fraquezas a expô-las diante de Deus. Na página 189, ela escreve: a dor da purificação espiritual é real, mas a dor de viver com um coração impuro é muito maior, porque impede Deus de fluir através de nós. E não há dor maior do que saber que poderíamos ter sido um canal, mas escolhemos ser um obstáculo. Um canal ou um obstáculo. Essa é a escolha que está diante de você agora. E a decisão precisa ser tomada, porque neutralidade não existe no reino espiritual. Ou você está permitindo que Deus flua através de você, ou você está, de alguma forma, bloqueando esse fluxo. E o primeiro passo para se tornar um canal é ter a coragem de orar como Kathryn orava. O primeiro passo é ter a coragem de pedir para Deus examinar seu coração. O primeiro passo é ter a humildade de ouvir o que Ele tem a dizer sobre o que encontra lá. Porque existe um salmo circulado em vermelho esperando por você também. Existe uma purificação espiritual que Deus quer fazer no seu coração.
Existe uma purificação que vai liberar um poder através da sua vida que você nem imagina que é possível. Mas isso requer uma decisão que mudará tudo. Uma decisão que Catherine tomou todas as noites durante anos. A decisão de escolher a transparência em vez do conforto, a pureza em vez da aparência, a verdade em vez da imagem. E quando você tomar essa decisão, quando você realmente se submeter à purificação espiritual de Deus, você vai descobrir o que Catherine descobriu. Vai descobrir que do outro lado da dor existe uma pureza que libera poder. Existe uma transparência que permite que Jesus seja visto através de você de uma forma sobrenatural. Mas tem muito mais que preciso te contar sobre o que encontrei naquele diário. Muito mais sobre o método específico que Catherine desenvolveu. Sobre as descobertas chocantes que ela fez sobre os bloqueios espirituais que nem imaginamos que existem. E sobre a promessa profética que ela recebeu para esta geração. Uma promessa que vai te dar uma esperança que você talvez nunca tenha sentido antes. Porque quando Margaret me deixou sozinho com o diário por algumas horas, descobri páginas que ela mesma nunca havia lido completamente. Páginas que continham o que Catherine chamava de os 7 ladrões silenciosos. 7 coisas que roubam o poder de Deus da nossa vida sem que percebamos. 7 bloqueios espirituais que são tão sutis, tão normalizados na igreja, que passam despercebidos, mas que, segundo Catherine, impedem 90% dos cristãos de experimentarem o poder sobrenatural de Deus. O primeiro ladrão que Kathryn Kuhlman identificou vai te surpreender, porque você provavelmente o pratica todos os dias sem perceber. Página 203. Anotação em tinta vermelha. Descobri que orar por aparência é um ladrão silencioso. Quando oro em público pensando em como as pessoas vão me ver orando, minha oração perde o poder instantaneamente. Deus não responde à performance. Ele responde à pureza. Orar por aparência. Quantas vezes você já orou em público e, mesmo sem perceber, uma parte de você estava preocupada com a impressão que estava causando, com as palavras que estava escolhendo, com o tom da sua voz? Kathryn Kuhlman descobriu que até mesmo esse pequeno desvio de motivação, essa pequena busca por aprovação humana, era suficiente para bloquear o poder de Deus. Na página seguinte, ela descreve um exercício que desenvolvia para detectar esse ladrão. Todas as noites, depois da purificação espiritual principal, ela revisava mentalmente todas as orações que havia feito durante o dia e perguntava a si mesma: em quantas dessas orações eu estava genuinamente focada em Deus? E em quantas eu estava, mesmo que sutilmente, performando para outras pessoas? A honestidade das respostas a assustava, porque ela descobriu que até mesmo ela, Kathryn Kuhlman, orava por aparência mais vezes do que gostaria de admitir. Mas aqui está o que me deixou sem palavras. O exercício que ela desenvolveu para se libertar desse ladrão. Ela começou a orar em lugares onde ninguém podia vê-la. No banheiro, no closet, no carro estacionado em lugares escuros. E nesses momentos de absoluta privacidade, ela orava as mesmas orações que fazia em público. E sabe o que aconteceu? Ela descobriu que suas orações privadas tinham muito mais poder do que suas orações públicas. Porque em privado não havia performance. Havia apenas transparência brutal diante de Deus. Isso a levou a descobrir o segundo ladrão silencioso. E este vai doer ainda mais. Página 217. O ladrão da comparação espiritual. Quando oro pedindo bênçãos que vi Deus dar para outros, minha motivação está contaminada. Não estou buscando a vontade de Deus para minha vida. Estou buscando a vida de outra pessoa. E Deus não pode abençoar inveja disfarçada de oração. Inveja disfarçada de oração. Isso cortou meu coração como uma espada. Quantas vezes você já orou pedindo o ministério de outra pessoa, o sucesso de outra pessoa, a família de outra pessoa, a prosperidade de outra pessoa?
E pensou que estava sendo espiritual, mas na verdade estava sendo invejoso? Kathryn Kuhlman descobriu que esse tipo de oração não apenas não tem poder. Ela, na verdade, bloqueia as bênçãos que Deus realmente preparou para a nossa vida. Porque, quando estamos obcecados com o que Deus deu para outros, não conseguimos ver o que Ele preparou especificamente para nós. O terceiro ladrão é ainda mais sutil. E eu aposto que você nunca nem pensou que isso poderia ser um problema espiritual. Página 234. O ladrão da pressa espiritual. Descobri que quando oro rapidamente, apenas cumprindo uma obrigação religiosa, minha oração se torna ruído em vez de comunicação. Deus não tem pressa. E quando eu tenho, não me encontro com Ele. Me encontro apenas comigo mesma. Pressa espiritual. A doença dos cristãos modernos. Orações de 5 minutos antes de dormir. Leituras bíblicas apressadas no trânsito. Louvores cantados no automático enquanto a mente está no trabalho, nos problemas, nos planos. Kathryn Kuhlman descobriu que Deus não compete com nossa agenda. Ele não se encaixa nos espaços que sobram do nosso dia. Ele quer ser o centro ao redor do qual tudo mais se organiza. E quando damos a Ele apenas os restos do nosso tempo, os minutinhos que sobram, nossa vida espiritual se torna superficial, protocolar, religiosa, mas não poderosa. Na página 245, há uma anotação que mudou completamente minha rotina de oração. Hoje decidi que não vou mais medir minha oração por minutos. Vou medir pela profundidade da conexão. Prefiro 5 minutos de transparência total do que 50 minutos de palavras vazias. 5 minutos de transparência total. Isso é revolucionário, não é? Porque não é sobre duração, é sobre intensidade, é sobre honestidade. É sobre realmente se encontrar com Deus em vez de apenas falar sobre Deus. O quarto ladrão vai mexer com suas convicções sobre prosperidade e bênçãos materiais. Página 251. O ladrão da barganha espiritual. Quando oro oferecendo algo para Deus em troca de bênçãos, transformo oração em negociação. Mas Deus não é um comerciante celestial. Ele é um pai amoroso. E pais não fazem negócios com filhos. Eles abençoam por amor. Barganha espiritual. Deus, se você fizer isso por mim, eu prometo fazer aquilo por você. Kathryn Kuhlman percebeu que esse tipo de oração revela uma compreensão distorcida do caráter de Deus. Como se Deus fosse alguém que precisa ser convencido a nos abençoar. Como se seu amor fosse condicional. Como se suas bênçãos dependessem da nossa performance. Mas a realidade é o oposto. Deus quer nos abençoar porque nos ama, não porque merecemos, não porque oferecemos algo em troca, simplesmente porque somos seus filhos. E quando oramos com essa revelação, quando oramos sabendo que somos amados incondicionalmente, nossa oração muda completamente. Deixa de ser negociação e se torna intimidade. O quinto ladrão está relacionado com algo que a maioria dos cristãos considera virtude espiritual. Página 267. O ladrão da humildade falsa. Quando oro dizendo que não sou digna das bênçãos de Deus, estou na verdade contradizendo o que Jesus fez por mim na cruz. Humildade verdadeira é aceitar que através de Jesus sou completamente digna do amor e das bênçãos do Pai. Humildade falsa. Isso vai contra tudo que muitos de nós aprendemos sobre como orar, não vai? Senhor, eu sei que não mereço nada, mas... Deus, eu sei que sou um verme, mas... Pai, eu sei que não sou digno, mas... Kathryn Kuhlman descobriu que esse tipo de linguagem não é humildade. É insulto ao sacrifício de Jesus. Porque Jesus morreu especificamente para nos tornar dignos. Ele pagou o preço para que pudéssemos nos aproximar de Deus com confiança, com ousadia, como filhos amados. Quando negamos nossa dignidade através de Jesus, estamos na verdade rejeitando a obra da cruz. E isso bloqueia o fluxo das bênçãos de Deus. O sexto ladrão é o mais doloroso de identificar, porque mexe com nossos relacionamentos mais íntimos.
Página 289. O ladrão do rancor santificado. Descobri que guardar mágoa e chamar isso de justiça é um dos maiores bloqueios para o poder de Deus. Quando oro pedindo bênçãos enquanto guardo rancor, é como tentar encher um balde furado. O rancor vaza tudo. Rancor santificado. Quando espiritualizamos nossa falta de perdão, quando dizemos que não conseguimos perdoar porque a pessoa não merece, quando mantemos distância emocional e chamamos isso de sabedoria, quando guardamos mágoa e chamamos isso de justiça, descobri que o rancor é como um ácido espiritual, corroendo nossa capacidade de receber a bênção de Deus. Porque um coração que não perdoa se torna impermeável a qualquer manifestação divina. Na página 295 do Diário Íntimo de Kathryn Kuhlman, ela descreve a experiência mais difícil de sua vida espiritual. O dia em que Deus mostrou que ela nutria um rancor contra alguém que a havia criticado publicamente anos antes. Um rancor que ela nem sequer sabia que existia. Um rancor silencioso que estava bloqueando seu ministério, sem que ela percebesse. E ela escreveu: "Hoje entendi que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E quando decidi perdoar, mesmo sem sentir vontade, algo se quebrou em meu espírito. Um bloqueio que eu nem sabia que existia desapareceu. E na reunião da noite, o poder de Deus fluiu como nunca antes. E finalmente, o sétimo ladrão, o mais sutil de todos, aquele que nem os cristãos mais maduros percebem que carregam consigo. Página 312. O ladrão do controle espiritual. Quando oro tentando convencer Deus do que Ele deveria fazer, em vez de me alinhar com o que Ele quer fazer, minha oração se torna resistência, em vez de rendição. E Deus não pode trabalhar através da resistência. Controle espiritual. Quando oramos como se soubéssemos melhor que Deus o que é bom para nós. Quando insistimos em nossas próprias soluções. Quando tratamos Deus como um empregado celestial que deveria executar nossos planos. Kathryn aprendeu que oração poderosa não é convencer Deus a fazer a nossa vontade. É descobrir a vontade de Deus e nos alinharmos a ela. É trocar nossos planos pelos planos dele. Nossos sonhos pelos sonhos dele. Nossa agenda pela agenda dele. Mas aqui está o paradoxo lindo. Quando fazemos essa troca, quando realmente nos rendemos à vontade de Deus, descobrimos que os planos dele para nossas vidas são infinitamente melhores do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Na página 325, Kathryn escreve sobre a experiência que mudou para sempre sua compreensão sobre a oração. Hoje parei de pedir para Deus fazer o que eu quero. Comecei a perguntar o que Ele quer fazer através de mim. E sua resposta me deixou sem palavras. Seus sonhos para minha vida são maiores e mais belos do que qualquer coisa que eu jamais sonhei. Agora, deixe-me mostrar algo que vai revolucionar sua vida de oração. O método específico que Kathryn desenvolveu para se libertar desses 7 ladrões silenciosos. Ela o chamava de o protocolo de purificação noturna. E estava detalhadamente descrito nas páginas 340 a 358 do Diário Íntimo. Primeiro passo: isolamento total. Kathryn sempre orava em um lugar onde não podia ser vista nem ouvida por ninguém, porque descobriu que até mesmo a possibilidade de ser observada afetava a pureza de sua oração. Segundo passo: silêncio preparatório. Antes de falar qualquer palavra, ela permanecia em silêncio absoluto por pelo menos 10 minutos, apenas respirando, apenas se aquietando, deixando o ruído do dia se dissipar. Terceiro passo: declaração de dependência total. Ela começava sempre com a mesma frase: Senhor, sem ti, eu nada posso fazer. Sem ti, eu nada sou. Sem ti, eu nada tenho de valor. Quarto passo: a oração do Salmo 139, versículos 23 e 24. Sempre com as mesmas palavras. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. 5º passo. Silêncio de escuta. Este era o passo mais longo. Às vezes durava horas. Ela permanecia completamente quieta, permitindo que o Espírito Santo vasculhasse cada área da sua vida, cada pensamento, cada motivação, cada relacionamento. 6º passo. Confissão específica. Quando Deus mostrava alguma coisa, ela confessava com detalhes, não genericamente, especificamente, chamando o pecado pelo nome, reconhecendo exatamente onde havia falhado. 7º passo. Pedido de remoção. Ela não apenas confessava, ela pedia para Deus literalmente arrancar aquilo do seu coração. Remover, extrair, como uma purificação espiritual. 8º passo. Espera pela confirmação. Ela permanecia em silêncio até sentir a paz de Deus, confirmando que a limpeza havia sido feita. Às vezes isso demorava minutos, às vezes horas. 9º passo. Rendição da agenda. Ela entregava a Deus todos os planos do dia seguinte, todas as expectativas, todos os sonhos, e pedia para ele fazer apenas o que glorificasse a Jesus. 10º passo. Gratidão antecipada. Ela agradecia pelas bênçãos que ainda não havia recebido, pela manifestação da vontade de Deus que ainda não havia visto, pela obra que ele faria através dela no dia seguinte. E então, apenas então, ela dormia, com o coração completamente limpo, com a consciência totalmente tranquila, com o espírito perfeitamente alinhado com Deus. Margaret me contou que nos dias seguintes a essas vigílias de oração, era impossível não perceber a diferença em Catherine. Ela irradiava uma presença, uma autoridade espiritual, uma confiança que não vinha dela, mas do próprio Deus nela. E os milagres que aconteciam nesses dias eram sempre os mais surpreendentes, como se Deus estivesse esperando apenas por um vaso completamente limpo para manifestar seu poder de forma sobrenatural. Mas tem uma coisa que ainda não te contei. A descoberta mais chocante de todas. Algo que encontrei nas últimas páginas do Diário Íntimo. Algo que Catherine escreveu apenas 2 semanas antes de partir para a eternidade. Uma revelação profética sobre o que Deus faria através de pessoas dispostas a passar pela purificação noturna. Uma promessa sobre o avivamento que viria através de vasos limpos. Página 401. A última anotação do diário. Escrita com letra trêmula, mas ainda clara. O Senhor me mostrou que está preparando uma geração de vasos limpos ao redor do mundo. Pessoas que valorizarão mais a pureza do que a popularidade, mais a intimidade do que a imagem. E através dessas pessoas, Ele derramará seu espírito de uma forma que o mundo nunca viu. Uma forma que o mundo nunca viu. Você entende o que isso significa? Significa que o melhor ainda está por vir. Significa que Deus não quer apenas repetir o que Ele fez no passado. Ele quer superar. Ele quer fazer coisas novas, coisas maiores, coisas que farão as gerações futuras olharem para a nossa época e dizerem: foi neste tempo que Deus se moveu de forma extraordinária. Mas Ele precisa de vasos limpos. Vasos dispostos a passar pela purificação espiritual noturna. Vasos que escolham a transparência em vez do conforto, a pureza em vez da performance. E talvez você seja um desses vasos. Talvez Deus tenha colocado esta história no seu caminho, porque Ele quer te convidar para essa jornada de se tornar um canal completamente limpo para a sua glória. Mas a decisão é sua. Você pode continuar orando como sempre orou. Pode continuar vivendo uma vida cristã mediana. Pode continuar sendo um cristão comum. Ou você pode tomar a decisão que Catherine tomou. A decisão de se submeter completamente à purificação espiritual de Deus. A decisão de eliminar os 7 ladrões silenciosos da sua vida. A decisão de se tornar um vaso limpo, através do qual Jesus possa brilhar de forma sobrenatural. Imagine sua vida daqui a 1 ano, se você aplicar o protocolo de purificação noturna. Imagine como suas orações serão diferentes.
Imagine como sua intimidade com Deus será diferente. Imagine como o poder que fluirá através de você será diferente. Mas mais do que isso, imagine o impacto que sua vida terá nas pessoas ao seu redor. Quando você se tornar um canal limpo, as pessoas não verão você. Elas verão Jesus em você. E isso mudará vidas. Isso transformará famílias. Isso impactará gerações. Porque é isso que acontece quando alguém se torna um vaso completamente purificado. Jesus se torna visível. O sobrenatural se torna natural. O impossível se torna possível. E no final da sua vida, quando você estiver diante de Deus, Ele não perguntará quantos talentos você tinha, quantos dons você recebeu, quantas oportunidades teve. Ele perguntará apenas uma coisa: você foi um canal limpo para minha glória. Margaret fechou o diário íntimo depois que terminei de ler. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: agora eu entendo por que a tia Kathryn Kuhlman era tão diferente. Por que havia algo nela que não consigo explicar? Por que, quando ela orava, era como se Jesus mesmo estivesse orando? E então, ela fez uma pergunta que não consigo tirar da cabeça desde aquele dia. Se minha tia conseguiu se tornar um vaso tão limpo para Deus, por que eu não posso? Por que qualquer um de nós não pode? Por que você não pode? O salmo está aí, circular em vermelho, esperando por você. A purificação espiritual está disponível. O protocolo de purificação está revelado. A promessa profética está diante de você. A única pergunta que resta é: você tem coragem de começar hoje à noite? Coragem de orar o Salmo 139, versículos 23 e 24 com sinceridade total. Coragem de permanecer em silêncio e deixar Deus examinar seu coração. Coragem de confessar o que Ele mostrar. Coragem de pedir para Ele remover tudo que impede seu fluxo através da sua vida. Porque do outro lado dessa coragem, existe uma vida que você nem imagina que é possível. Uma intimidade com Deus que transformará tudo. Um poder que fluirá através de você de forma sobrenatural. E talvez, apenas talvez, daqui a alguns anos, alguém encontre seu diário íntimo e nele verá anotações em tinta vermelha. Anotações sobre uma vida totalmente rendida a Deus. Sobre um coração completamente limpo. Sobre um vaso que escolheu a pureza em vez da popularidade. E essa pessoa dirá: agora eu entendo por que Deus usou essa pessoa de forma tão extraordinária. Por que havia algo diferente nela? Por que, quando ela orava, era como se Jesus mesmo estivesse orando? O salmo está circulado em vermelho. A porta está aberta. O convite está feito. A decisão é sua. Mas lembre-se, vasos limpos são raros. Canais purificados são preciosos. E Deus está procurando por pessoas dispostas a pagar o preço da transparência total. Pessoas dispostas a passar pela purificação espiritual noturna. Pessoas dispostas a eliminar os ladrões silenciosos. Pessoas dispostas a se tornarem vasos completamente limpos para sua glória. Talvez essa pessoa seja você.